nossa vida, toda a nossa casa nas mãos do Senhor essa noite. O Espírito Santo já se faz morada em nós. Espírito Santo de Deus, reina neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Deus, em nosso meio. Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa se fazer, Deus, mover e descer sobre nós a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós já clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, elevar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios a Ti essa noite, entregar por inteiro, ó Deus, para o Senhor nos encher, nos transbordar a Tua presença, Espírito Santo. E cada um, ó Deus, que já se faz presente, aqueles que estão a caminho, que o Senhor já vem abençoando, Espírito Santo, tomando em Tuas mãos, ó Deus, que cada um aqui, ó Deus, possam sair transformados, ó Deus, pela presença do Senhor e cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a casa de cada um, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor conduza esse momento, Deus, de adoração, este culto mais uma vez que está iniciando para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Seja bem-vindo em nós, ó Deus, seja bem-vindo na Tua casa, faz morada em nós, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Aleluia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Para começarmos também, gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Nós vamos estar meditando do versículo 11 até o versículo de número 19. Lucas 17, de 11 a 19. Amém, irmãos? E assim diz a palavra do Senhor. A epígrafe relata aqui que é a cura dos 10 leprosos, né? E a palavra vem dizendo: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, o qual pararam de longe, e levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-lhe aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, nós, ao meditarmos nessa passagem, ao lermos um pouco dessa história, nós vemos que Jesus, ele vai caminhando em direção a Jerusalém, mas ele passa em meio a Samaria e em meio da Galileia. E em meio a Samaria e em meio a Galileia há uma aldeia onde encontravam-se pessoas doentes, pessoas isoladas da sociedade, pessoas que eram julgadas pela lei mosaica, pessoas que, devido àquela impureza, pessoas que, devido àquelas certas doenças, essas pessoas elas não podiam viver em comunhão com a sociedade. Mas a palavra vai dizendo que Jesus, indo a Jerusalém, ele vai passar próximo a essa aldeia. E Jesus, chegando próximo a essa aldeia, Jesus ele vai encontrar com 10 leprosos. Esses homens, de longe, eles gritam: Jesus, tende misericórdia de nós. E Jesus ele vai parar. Jesus ele vai dar uma ordem àqueles 10 homens. Jesus vai dizer: volta e apresenta essa doença ao sacerdote. E a palavra vai dizendo, como obediência, esses homens acataram aquilo que Jesus tinha dito a eles. De forma obediente, eles vão em direção ao sacerdote, mas em meio ao caminho, e aí é a maravilha de Deus, como que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Em meio ao caminho, a palavra vai dizendo que eles, conforme iam andando, iam se tornando são, curados.
E a palavra vai dizendo que antes de chegar no sacerdote, um deles, ele, curado que estava, ele retorna e ele se prostra aos pés de Jesus Cristo. Ele coloca-se em terra e ele adora ao Senhor. E ali Jesus ele vai dizer: mas não foram 10 os que vieram até mim? Por que apenas um único estrangeiro, este retorna para agradecer? E como que nós podemos ver um pouco dessa história? Quantas vezes o Senhor Jesus, ele tem operado milagres e maravilhas em nosso meio. Quantas vezes o Senhor Jesus, ele tem trago cura. Quantas vezes o Senhor Jesus tem aberto portas a qual nós, por uma vida inteira, oramos. Quantas vezes o Senhor Jesus, ele tem trago calmaria aos nossos corações. E muitas das vezes, irmãos, nós, vendo tudo o que Jesus tem feito, vendo como ele tem operado milagre em nossas vidas, muitas das vezes nós temos sido tão ingratos, nós temos esquecido tanto e o tanto que Jesus tem feito por cada um de nós. Como os outros 9, muitas das vezes nós não temos voltado para agradecer ao Senhor. E isso eu creio que chateia muito o coração do Senhor, porque todos os dias, e a gente não pode se cansar de dizer isso, o Senhor ele sopra o fôlego de vida dele em nossas narinas. Todos os dias, Jesus nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Se o ontem não deu certo, eu tenho uma nova oportunidade hoje para fazer a diferença. Se o ontem a porta não se abriu, eu tenho hoje. Deus me deu mais uma nova oportunidade. O fôlego ainda corre em nossas narinas, o oxigênio está em nosso corpo, o nosso coração ainda está batendo, irmãos. Nós não podemos ser ingratos diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. É tanto livramento que o Senhor opera em nosso meio, é tanto milagre que o Senhor tem operado em nosso meio, e muitas das vezes, como aqueles 9 homens que foram em direção ao sacerdote, o milagre aconteceu na vida deles, mas eles não tiveram hombridade para retornar e encontrar com aquele que operou o milagre. Muitas das vezes, irmãos, nós temos afastado-nos da presença de Deus com o coração ingrato, mas nessa noite nós temos uma nova oportunidade. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, irmão, para você ter a certeza de que você está no melhor lugar que você poderia estar. Mas vale este momento, mas vale essa oportunidade, e que se hoje for a nossa última oportunidade, que nós possamos entregar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que coloca medo em nós, que nós possamos deixar aqui no altar do Senhor, que nós possamos dizer a Ele: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito pelo meu lar, obrigado pelo que o Senhor tem feito pela minha família. Hoje eu vim aqui com um coração grato a Ti, Senhor Jesus. Nesta noite, que você possa adorar ao Senhor de todo o teu coração, que você possa adorar o Senhor de todo o teu entendimento, e que o Espírito Santo do Senhor manifeste com a chama viva em seus corações, e que você possa sair daqui diferente da forma a qual você entrou. Saiba que você é um vitorioso. Jesus já escreveu a sua história. Você não deve nada a ninguém, porque o Senhor já pagou um alto preço, um preço de sangue na cruz do Calvário. Você está aqui para adorar, que você possa dar o seu melhor mais uma vez, mais uma noite. Faça tudo pelo Senhor Jesus, e que você possa exaltar, engrandecer, bendizer o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Que você possa se conectar com o Espírito Santo do Senhor. Seja grato, meu irmão, agradeça pela oportunidade, agradeça porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado dos teus filhos, o Senhor tem cuidado da sua família. Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. O Senhor espera pessoas humildes, pessoas prostradas aos seus pés. O Senhor espera que, como aquele que retornou, aquele estrangeiro, que você possa voltar, se prostrar e adorar o nome do nosso Deus. Louvado, dá um brado de vitória, bata palmas para o Senhor, porque Ele é bom e maravilhoso. Aleluias, santo seja o nome do Senhor. Ministério de Louvor está com a oportunidade, amém? Glória a Deus. Aqueles que estão sentados, vamos colocar de pé, igual o Ale falou,
Se hoje fosse a última oportunidade de você estivesse aqui louvando ao Senhor, né? Você possa fazê-la totalmente, né, dependente do Senhor. Entrega tudo que você tem para entregar ao Senhor, toda a sua adoração, toda a sua força, toda a sua vontade, e possamos fazer o nosso melhor, né, gente? O Espírito Santo, ele não merece que a gente, né, dá uma adoração para ele mediana, né? Ele merece a melhor adoração. Então, que essa noite, se for a última, mesmo que não é a última, mas todos os dias, faça a sua melhor adoração para o Senhor, que é para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus, que pedimos que o Espírito Santo já vai de encontro ao coração de cada um que está aqui essa noite, e que você não saia daqui da forma que você entrou, né? Como é o lema da igreja, né? Entre para adorar e saia para servir, e que o Espírito Santo te encha, te transborda, e você, aonde for, seja usada pelo Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Como a nossa irmã disse, né, que entre para adorar e saia para servir. Que nós possamos servir o nosso Deus, que nós possamos de todo o nosso coração bendizer, magnificar, exaltar o nome do nosso Deus. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e Filipe chega diante de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, nós não saberíamos para onde iremos, como podemos conhecer o caminho? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, se nós observarmos, Filipe estava com Jesus, Filipe caminhou com Jesus, ele contemplou milagres realizados da parte de Jesus. Mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia a pessoa de Jesus. Ele não conhecia o senhorio de Jesus. Ele não sabia exatamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos tirou do meio das trevas. Jesus é aquele que derramou o teu sangue em prol das nossas vidas. Jesus é aquele qual a igreja, Jesus é aquele qual nós esperamos estar com Ele um dia. Jesus é aquele qual a igreja, nós desejamos morar com Ele um dia. Jesus é aquele qual a igreja deseja que vem buscar o teu povo, que vem levar o teu povo, assim como Ele disse: vou vos preparar lugar, e quando eu vou vos preparar lugar, vos levarei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Quantos desejam estar com Jesus? Quantos desejam reinar com Jesus? Então abra o seu coração nesta noite. Esquece todos os seus problemas, esquece todas as suas dificuldades e lança diante dele, porque Ele é fiel para com a tua vida. Ele é fiel para com as nossas vidas. Então cante a Ele nesta noite, cante com Ele nesta noite, cante Yeshua, cante Yeshua nesta noite. Yeshua, Yeshua,
noite, exalte o nome dele, cante nesta noite. Ele está aqui para derramar a sua graça sobre a sua vida. Ele está aqui através da presença invisível do Espírito Santo para te encher, para derramar o seu poder sobre a tua vida nesta noite. Cante a Ele nesta noite. Exalte o nome dEle nesta noite. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Jesus, todos nós almejamos a vida dele. Todos nós, em nossos corações, os nossos corações batem forte, almejando o retorno dele. É isso que nos motiva, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz dizer não às coisas desta terra, é isso que nos faz seguir o alvo que é Cristo, porque sabemos que em meio às dificuldades, sabemos que a nossa coroa está com Ele. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. E Ele vem para buscar a tua igreja. Aleluia. O noivo vem para buscar a tua noiva. Glória a Deus. A noiva comprada com preço de sangue. A noiva amada, a noiva desejada. Que venhamos anseiar a sua vinda. Que venhamos continuar ensaiando até aquele grande dia para estarmos com Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus, neste lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia. Possamos estar preparados, ó Deus, em vigilância, Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Te bendizemos porque Tu és santo, Pai. Aleluia, Pai. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida diforme por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.
nossa vida até que o Senhor venha com totalmente a dependência do Espírito Santo. Faça, Senhor, o fogo arder ardentemente, continuamente em cada coração aqui, Jesus. Que possamos clamar, clamar até a sua volta, porque ansiamos por Ti, pela Tua presença, e queremos, ó Deus, até que o Senhor venha, clamar, 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 clamar a Ti, ó Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor, que a nossa vida, Deus, ela esteja no Teu altar, e ela venha arder continuamente pela Tua presença, que venhamos ansiar continuamente pelo Teu Espírito Santo, pelo batismo do Teu Espírito Santo, pela unção sobrenatural que o Senhor desce sobre nós, Espírito Santo. Deus, faz uma vez, como o tempo daquela geração, ó Deus, faz queimar o Teu fogo do Espírito Santo ardentemente em cada coração. Aviva essa geração de adoradores, aviva essa igreja, aviva cada membro dessa igreja, Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, que possamos, ó Deus, viver ardentemente, continuamente no Teu altar, Espírito Santo. Aleluias. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Aleluia, Deus. Até que o Senhor venha, vamos clamar a Ti, totalmente a Ti, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Santo Espírito de Deus.
Pai. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Toda glória, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, Jesus, e tudo é para ti, Jesus. Oh, aleluia. E tudo é para ti. Tua é a glória. Declare, irmãos, que tudo é de Jesus. Digno de tudo. Aleluia, Deus, tu és digno de tudo, Pai. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. E tua é a glória. Declara, Jesus. Exaltamos. Declara, irmãos. Exaltamos ao Senhor. Te exaltamos, ó Deus Altíssimo, grandioso Deus, poderoso Deus. Deus do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós não somos nada sem Ti, Jesus. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos. Te exaltamos. E te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Pai. Tu és digno de tudo. Diga a Ele que Ele é digno de tudo, que tudo é para Ele, nada vem de nós. Que Ele toma você, que toma a sua família em tuas mãos, ó Pai. Que essas vidas que estão aqui, Jesus, vieram para te adorar. Que elas possam entregar, Deus, o melhor louvor delas a Ti, Jesus. Eu quero entregar o meu melhor louvor a Ti, Jesus. Eu quero entregar o meu melhor louvor a Ti, Jesus. Eu não quero um louvor mediano, eu não quero um louvor que venha somente bastar aqui dentro da igreja, mas eu quero um louvor continuamente em Ti, Jesus. Um louvor, algo que possa sair aqui fora, as pessoas sintam a presença do Senhor através da minha vida, porque a minha vida tem que ser exemplo, a minha vida tem que ser exemplo, e que a minha vida venha ser cheia do Espírito Santo, que eu venha arder ardemente pela presença do Senhor, que você possa desejar isso, que o Espírito Santo ministre só você, que Ele possa arder sobre a sua vida, Ele possa queimar sobre você, e que você possa exaltar ao Senhor por tudo que você tem, tudo que você tem, porque o Espírito Santo, Ele quer avivar a tua igreja, Ele precisa avivar a sua igreja, mas você precisa se colocar diante do Senhor, você precisa se colocar como vaso e falar para o Senhor te usar, você precisa bater o joelho no chão e orar, para o Senhor começar a te usar, mas Ele só vai fazer isso se você entregar a sua vida inteiramente a Ele, porque falam nessa música, Ele é digno de tudo, Ele é digno de tudo, e tudo é para Ele, e todas as coisas é dele, e que possamos entregar a nossa vida toda manhã a Ti, ó Pai, e Te exaltar, ó Deus, com todo o nosso coração, ó Jesus. Ah, Jesus, eu não quero
te adorar somente aqui, neste altar, mas eu quero te adorar aonde eu estiver, Espírito Santo, e que o Senhor fale ao meu coração, Espírito Santo, para ministrar a tua palavra onde eu for, ó Deus, que eu venha arder por ti, Espírito Santo. Oh, alabassore, canta, alabassore, alabassore, alabanás. Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja com a tua presença, lara, canta, alabanás. Aviva essa geração, Espírito Santo, que possa tirar o frio, o morno, e que possamos ferver na presença do Senhor, que possamos parar de ficar satisfeito com o mínimo na presença do Senhor, que nós não queremos a unção somente nos pés, no joelho, mas nós queremos a unção transbordando de ti. Nós queremos, ó Deus, navegar no oceano do teu Espírito. Os labachore canta labarás, era caramba labachore lamanamassurianda lamassore canta las, ore de cara chora labacere labachore la sarabalás, arabachore lesere lamassore labaché, arabatore canta labassore lamanás. Espírito Santo está aqui neste lugar. Só aquele que não sentiu é porque não entregou a vida dele para ele agora. Entrega a sua vida para sentir. Entrega a sua vida para sentir ele aqui. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer quebrantar a sua alma. Ele quer fazer você chorar. Quer você fazer derramar a presença dele. O Espírito Santo é o único que convence do juízo, do pecado, da justiça. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Oh, Ramana decanta lá, Massora lá, Machá. Te exaltamos. E eu quero te adorar 24 horas por dia. Que esse desejo arde em mim e arde nessa geração e arde nessa igreja, Espírito Santo. Alabassora, Machere, Labarás. Oh, redecanta lá. Digno de tudo, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glórias a Deus. Quem pode dar glória? Glórias a Deus. Glorifica o Senhor Jesus com toda a tua vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem está cheio da presença do Senhor Jesus? Que o Senhor continue te preenchendo com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos visitante aqui nesta noite, né? Nós estamos aqui com a irmã Tainá. Assim, irmã. Amém, glória a Deus. O irmão Luciano, né? Está com o irmão Isaac ali. Vocês sejam bem-vindos, viu? Fique à vontade na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar para se estar, buscando a presença, buscando a face do Senhor. Meu irmão, você me ajuda? Bora. Visitante, seja bem-vindos. Tua presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo. Essa igreja ama vocês, visitantes, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo. Essa igreja ama vocês. Sinta-se à vontade para retornar à casa do Senhor, viu, irmãos? Irmãos, não deixe que os visitantes vão embora sem ao menos 3 abraços, viu? Amém, irmãos? Vamos aos recados da semana. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no dia 21, às 19 horas, haverá um evento, o Culto Rosa, ali na Assembleia de Deus, na Avenida Rodão Pacheco ali. E a nossa pastora, a pastora Silvana, estará levando a palavra. E ela pediu para convidar as irmãs aí para estarem presentes, aquelas que puderem. Ela falou que se puderem também estar indo de blusa rosa, em menção ao evento que haverá, né?
Mas as irmãs que não tiverem rosa, não puderem, não deixem de estar comparecendo no dia 21 às 19 horas ali na Assembleia de Deus. Na terça-feira também, irmãos, nós teremos aqui um encontro com a palavra, né? Encontro dos jovens buscando mais da presença do Senhor. Esse ministério que o Senhor colocou a missão no coração da irmã Érica, do irmão Endre. E você que é jovem, venha às 19h30, terça-feira. Ontem nós tivemos um momento aqui, foi bênção do Senhor. Então, que você possa estar presente também nessas programações. Na quarta-feira, às 14h30, nós temos o ciclo de oração. No fim de semana passado comemoramos aqui também, né? Mais um aniversário do ciclo de oração. Vocês que puderem, tiverem oportunidade, estejam presentes também. Às 19h30 nós temos o encontro dos homens, onde nós também meditamos na palavra do Senhor, onde nós buscamos mais entendimento. E eu falo com vocês, irmãos, tem sido bênção, porque muitas das vezes nós temos esse momento aqui no culto, né, a qual nós vemos realmente para buscar a presença de Deus. Mas numa quarta-feira, no momento de estudo, nós podemos até sanar as nossas dúvidas e buscar mais conhecimento na palavra. Então você que tiver oportunidade, 19h30, quarta-feira. Na sexta-feira, às 19h30, nós temos um culto, onde também Deus tem falado muito aos nossos corações. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Então você que puder também, venha, traga a sua família. E às 19h30 nós temos esse culto maravilhoso. Então a palavra vem dizendo, né, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, quando nós deixamos aquilo que é o nosso eu de lado e buscamos mais da presença do Senhor, buscamos mais fazer a vontade do Senhor, toda aquela preocupação que tira o nosso sossego, tira o nosso sono, o Senhor, Ele sana essas preocupações, o Senhor resolve esses problemas. Então, que nós possamos buscar mais no Senhor. A pastora pediu para avisar que ela está em Santa Bárbara, juntamente da pastora Cida, estão apresentando uma criança lá, e pediu para dar esses avisos aos irmãos. Amém? Gostaria de convidar, né? Já está aqui no altar, nosso mensageiro da noite, nosso irmão Regis, está com oportunidade na palavra. Convida a igreja a se colocar de pé, estender as mãos para o altar, sem ira, sem contenda, e que vocês possam interceder pela vida do irmão Regis, interceder pela sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nesta noite, neste momento aqui estamos reunidos, Senhor. Te agradecemos pelo momento de culto, de louvor e adoração, ó Pai. E que neste momento agora, o momento com a Tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus, encher o Teu servo de unção, ó Pai. Encher o Teu servo, ó Pai, de bênção, de glória, Senhor Jesus, para que Ele possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor, Deus, gostaria que nós ficássemos cientes, ó Deus. Que o Senhor use o Teu servo uma vez mais. Ele está aqui, ó Pai, com a responsabilidade de trazer a Tua palavra, somente a Tua palavra aos nossos corações. Que toda dispersação caia por terra, ó Pai, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor gostaria de falar conosco. Eu te agradeço, Pai. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Graça e paz, queridos, mais uma vez, né? Gostaria de convidar os queridos a estar abrindo as Bíblias comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Estaremos lendo o versículo de número 24, amém? Amém, queridos? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 24. Olha só o que diz a Bíblia. E quando ela já tinha o desmamado, ela o fez subir consigo e com 3 novilhos e uma efa de farinha e uma garrafa de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena, e eles mataram o novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: ó meu Senhor, como vive a tua alma,
ó meu Senhor, sou eu, a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por essa criança eu orei, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe fiz. Portanto, eu também o emprestarei ao Senhor, enquanto viver, e ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, ó Deus, queremos concordar com a oração do teu servo. Ó Deus, queremos te pedir que venha segurar nas nossas mãos. Ó Deus, venha estender as tuas mãos de misericórdia em favor das nossas vidas. Ó Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, cada um que passou por esta porta. Senhor, que a tua palavra, que a tua presença vá de encontro a cada um deles. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha continuar falando em nossos corações. Venha continuar manifestando a tua presença em nós, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês, por gentileza, podem se assentarem. Queridos, o que lemos aqui? Nós lemos um texto muito conhecido aqui em 1 Samuel, que narra a história de Ana. É uma história que todos nós conhecemos. Todos nós sabemos que Ana era uma mulher que tinha um desejo no seu coração, um desejo de ser mãe, mas ela não podia, porque ela era estéril, ou seja, ela não tinha poder para gerar. E certamente isto a entristecia, isto a aborrecia. Ela tinha confiança, ela tinha certeza que ela era amada pelo seu esposo, mas mesmo assim ela ficava cabisbaixo porque ela não tinha poder para gerar. Ela não conseguia realizar o seu sonho, o seu objetivo de ser mãe. Então, uma coisa muito interessante que veio à minha memória. Deus, quando Deus deseja dar um Salvador à nação de Israel, Ele escolhe uma mulher estéril. Quando Deus deseja dar um Salvador a Israel, Ele escolhe uma mulher estéril, Ele escolhe Ana. Mas quando Deus deseja salvar o mundo, Ele escolhe uma virgem. Amados, o poder do Senhor é tão sobrenatural. O poder do Senhor é tão grande. O senhorio dele é tão grande que nós, seres humanos, não somos capazes de compreender, não somos capazes de entender o que se passa na mente do Senhor, porque Ele é muito poderoso, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe o que se passa na minha vida, Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele te conhece por dentro. Ele sabe o que você irá dizer, até mesmo antes da palavra chegar à sua boca.
E Ana, queridos, Ana aqui tinha um desejo, tinha um sonho de ser mãe, de receber poder para gerar filhos. E aquela situação a incomodava, aquela situação a machucava. E por sua vez, a sua rival Penina a insultava, jogava na cara dela que ela não podia ter filhos. E certamente aquilo ainda mais a machucava, aquilo ainda mais a torturava, aquilo ainda mais provava a sua fé. Me veio à memória aqui um hino que todos conhecem, tenho certeza. Ele fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele fala que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança, queridos, que nós temos, que Deus derramou o seu amor aos nossos corações através do Espírito Santo. O que nós podemos aprender com Ana? Nós podemos aprender com Ana que ela não desesperou, ainda que aquilo a machucasse, ainda que aquela situação a torturasse, ela recorreu ao lugar certo. Pedro fala na sua carta que nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, porque no momento oportuno Ele nos exaltará. E Ana recorreu ao lugar certo. Ana preferiu se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Ana preferiu pegar todo o seu desespero, pegar toda a sua ansiedade e lançar sobre o Senhor. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Lançai sobre o Senhor as nossas ansiedades. E é isso que Ana fez. Ela lançou no Senhor a sua ansiedade. Ela compartilhou com o Senhor a sua dor, a sua lágrima, a sua tristeza. Diz a Bíblia que Ana, quando subiu para o templo para buscar ao Senhor, para orar ao Senhor, diz a Bíblia que aquela mulher, ela clamava ao Senhor. Ela rasgava o seu peito e clamava ao Senhor. A Bíblia diz que Ana clamou tanto que não saía mais voz. Ela perdeu a voz de tanto clamar. Ela perseverou. Ela perseverou. A perseverança produz experiência. Ela entendeu que ela não podia desistir do seu objetivo. Ela entendeu que ela não podia parar de clamar. Ela entendeu que cada vez mais ela tinha que clamar, ela tinha que buscar.
Ela fez como Bartimeu, que não se calou diante da situação, que não se calou diante da multidão, que o repreendia, que o rejeitava, que dizia para ele: cala a boca, você está atrapalhando. Bartimeu não olhou para ninguém, mas ele olhou para Cristo, ele olhou para o algo que é Cristo. E quanto mais a multidão repreendia, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele clamou, ele foi até a pessoa certa. Assim como Ana. E Ana entendeu que ela não podia desistir. Ela sabia que a estrada, que o caminho era espinhoso. Mas se ela acreditasse, se ela cresce, a vitória era certa. Talvez Ana pensou que ali no templo ninguém poderia incomodar. Talvez Ana pensou que ali no templo ninguém poderia dizer a ela que ela estava atrapalhando. Mas quando aquela mulher clamava sem voz, quando aquela mulher rasgava o peito e clamava ao Senhor, aí não saía voz, o sumo sacerdote ali, o homem que era responsável para levar o povo até a presença de Deus, o homem que devia incentivá-la a buscar, ele olha para aquela mulher e fala para ela que ela está embriagada, que ela está bêbada. E ela responde para o sumo sacerdote ali que ela não está embriagada. Ela está com a sua alma entristecida. Ela está angustiada. Ela está humilhada diante da presença do Senhor. A Bíblia diz no 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O Senhor tinha desejo de sarar a terra de Ana. O Senhor tinha desejo de abrir a madre de Ana. E Ana, em todo o tempo, ela creu. Ela acreditou. Ela acreditou. E quando ela acreditou, o Senhor entregou nas mãos dela a vitória. A vitória é daqueles que perseveram. A vitória é daqueles que buscam. A Bíblia diz que tudo que pedir o Senhor em nome de Jesus, crendo, receberemos. Todas as coisas é possível aqueles que creem, aqueles que acreditam. E Ana acreditou. E Ana em nenhum momento duvidou que o Senhor podia mudar a tua história, que o Senhor poderia mudar a tua sorte. E agora ela faz um voto ao Senhor: se o Senhor me dar um filho, eu devolverei ao Senhor. Se nós analisarmos, foi quase a mesma coisa
que aconteceu com Abraão. O Senhor faz uma promessa a Abraão, cumpre a sua promessa, e depois o Senhor pede aquela promessa. E ele em momento nenhum questionou, mas o Senhor já havia algo preparado. E Ana faz um voto ao Senhor: se o Senhor me dar um filho, eu emprestarei por todos os dias da sua vida. E o Senhor ouviu a oração de Ana. E aqui no texto onde lemos, o texto diz que depois que Samuel já havia nascido, ele já havia sido espamado, eles partiram até Siló, e quando Ana chega diante do sumo sacerdote Eli, ela diz para Eli: por essa criança eu orei, por este menino eu orei, por esse presente eu orei, por essa vitória eu orei. Eu orei porque eu acreditei, e o Senhor cumpriu na minha vida a sua promessa. O Senhor cumpriu o seu querer na minha vida. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que você tem colocado diante do Senhor? Para qual causa você tem orado? Para qual causa você tem se colocado de joelho? Nós servimos um Deus que não perde uma batalha. Nós servimos um Deus que é fiel para aqueles que o buscam. Nós servimos um Deus que estende as tuas mãos de misericórdia, as tuas mãos de poder e graça. Por esse menino eu orei. Talvez você tenha orado por seu filho. Talvez você tenha orado por seu esposo. Talvez você tenha orado para alguém da sua família. Eu quero dizer para você nesta noite: não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de orar. Porque o Senhor ouve a sua súplica, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Certa vez, eu li um livro que tinha um pregador, Jander Smith. Esse cara, ele era jovem, e ele estava na igreja, e a sua mãe orava para ele todos os dias. A sua mãe o entregava nas mãos do Senhor todos os dias, e ele servia ao Senhor. E certa noite, ele pensou consigo: esta noite eu vou me afundar no pecado, esta noite eu vou aproveitar essa noite toda, porque será só esta noite. E quando aquele jovem, ele decide sair, e quando ele está caminhando, Deus dá a ele a visão da sua mãe de joelho orando em favor da vida dele. Amados, eu tive uma experiência parecida.
Certa vez, a minha mãe de joelho orando. E meu irmão bebendo nos pagodes da vida. E a minha mãe orando. E quando a minha mãe estava orando, ela teve uma visão dele gritando por ela. E quando se passou mais ou menos 1 a 2 horas, recebemos a notícia que meu irmão tinha capotado o carro. E não aconteceu nada com ele, porque o Senhor estendeu as suas mãos de misericórdia. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você tenha clamado, talvez você tenha orado, mas não pare de orar, porque a oração do justo, ela tem efeito. A oração daquele que dobra o joelho com sinceridade, ela tem efeito. E Ana diante de Eli, por esse menino eu orei, por esse menino eu clamei, e o Senhor me concedeu a petição, o Senhor me garantiu a vitória. Eu posso imaginar Ana na presença de Deus, como Bartimeu na presença de Jesus. O que queres que eu te faça? Ambos sabiam o que eles queriam, ambos sabiam o que eles desejavam. Ana desejava ser mãe, Bartimeu desejava ser curado. Jesus Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Só de Bartimeu dizer para Jesus, só de Bartimeu dizer, Jesus, filho de Davi, só aquilo chamou a atenção de Jesus. Porque quando Bartimeu dizia, filho de Davi, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Bartimeu acreditava que Jesus era o Messias que havia de vir. Ele acreditava no senhorio de Jesus. Ele acreditava que Jesus veio para resgatar a humanidade. Por isso ele expressa, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Eu acredito que o Senhor é o Messias. Eu acredito que o Senhor é poderoso. Eu acredito que o Senhor veio para salvar a eternidade, para salvar o povo. Eu trouxe esse paralelo de Zaqueu e Ana, porque as duas histórias se encaixam. Através daquela oração, surgiu um Salvador para Israel. Surgiu um homem que decidiu emprestar os seus dias à presença do Senhor. Um homem que decidiu mudar a história de Israel. Porque o templo já estava corrompido. O templo já estava corrompido por o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni, Finéias.
E Eli era o homem que tinha a responsabilidade de levar o homem até Deus. Mas ele não fazia mais isso. Eli já estava cego. Eli estava cego espiritualmente, de sorte que ele não consegue entender que Ana não estava embriagada, ela estava clamando. Os olhos espirituais do sumo sacerdote Eli já havia se cegado. E quando o Senhor levanta Samuel, quando o Senhor chama Samuel, Samuel deitado, e o Senhor chama pelo nome, e ele sem entender, ele não sabia quem era, achou que fosse o sacerdote Eli, e ele: não sou eu que estou te chamando. E ele voltou e deitou novamente, e o Senhor foi e chamou de novo: Samuel. Ele voltou até o sacerdote Eli: o Senhor está me chamando. E Eli já era um homem experiente, entendeu que o Senhor estava chamando Samuel, e disse para Samuel: Samuel, quando ele chamar mais uma vez, você responde: eis-me aqui. E a partir dali começou o ministério de Samuel. A partir daí começou a mudança em Israel. A partir dali começou uma renovação espiritual do povo de Israel. Através da oração daquela mulher. Por esse menino eu orei. Por esse menino eu clamei. Eu orei. Eu quero dizer para você nesta noite: toda oração que você faz diante de Deus, ela não é perdida. Ela não é perdida. Continua clamando, continua orando, continua buscando. Está difícil, mas continue, porque a vitória é daqueles que perseveram, a vitória é daqueles que insistem, a vitória é daqueles que permanecem. Nós vemos, por exemplo, Daniel, quando ele clamou ao Senhor, no primeiro dia o Senhor já ouviu a sua oração, mas ela foi interrompida, e ele continuou por 21 dias orando. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Ore pelos teus filhos, ore pela sua família, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore pelo seu sobrinho, pelos seus parentes. Clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele é aquele que ouve, Ele é aquele que contempla a nossa súplica, Ele é aquele que escuta a nossa oração. A oração é a chave da vitória. O que nós podemos aprender com Ana? Ana foi uma mulher perseverante, perseverou em oração. Ana foi uma mulher que ela foi sincera na oração. O que mais que nós podemos aprender com Ana? Ana ainda assim foi insultada pela sua rival, mas mesmo assim ela não orou para Deus fazer justiça sobre Penina. Ela não orou contra Penina. Ela esqueceu de Penina. Se alguém te persegue, ore por ele. Se alguém tem se levantado contra você, ore por ele, clame ao Senhor em favor da vida dele. Porque o Senhor, Ele é fiel.
Quando os irmãos de José venderam, fizeram tudo de mal contra ele, e quando eles os encontraram, e José ali, naquela ocasião, era governador de todo o Egito, eles entenderam que José tinha poder nas mãos, José poderia mandar matá-los. Eles entenderam que José os mataria. Eles ficaram com medo. Eu fiz mal para esse cara e hoje ele tem poder nas mãos. Sabe o que José fala para eles? O mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor tornou em bem. Se alguém tenta o mal contra a sua vida, clame ao Senhor que o Deus converterá em bênção sobre a sua vida. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Não pare de clamar, não pare de orar. Faça como Ana. Faça como Ana. Clame ainda mais. Ele é fiel para entregar a sua bênção, para te entregar a vitória. Senhor Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, clamamos a Ti, Deus, porque acreditamos que Tu és presente, porque acreditamos que Tu és fiel. Tu és um Deus que é fiel para com as nossas vidas. Tu és fiel para com os Teus filhos, ó Deus de Israel. Senhor, nesta noite, se há pessoas enfermas, se há pessoas passando por dificuldades, Senhor, queremos profetizar nesta noite a Tua cura. Queremos profetizar nesta noite a Tua vitória. Que o Teu poder, que a Tua vitória venha sobre todas as pessoas em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, venha tocar nos corações. Se há pessoas, ó Deus, Senhor, angustiadas, se há pessoas, Senhor, com desejo de desistir, Senhor, toca nos corações, ó Pai, que a Tua vitória venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. E que todo o mal que tem se rodeado sobre esta cidade venha bater em retirada pelo poder da Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, venha derramar sobre a vida da Tua igreja, venha derramar sobre a vida do Teu povo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar mais em cada coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo todo Deus tem falado com nós, né? 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, na carta escrita à igreja de Tessalônica, o apóstolo ele vai dizendo: orai sem cessar, e em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nunca não extinguais o Espírito Santo. Que essa semana você possa ter essa oportunidade de buscar mais proximidade com o Senhor, buscar mais intimidade com esse Deus que é poderoso, e que o Senhor ouça a tua oração, mas que essa oração sua seja como forma de súplica, como forma de humildade, que você possa se prostrar diante do Senhor. Neste momento, não temos mais, só temos que agradecer ao Senhor. Eu convido o irmão Hélio para estar fazendo a oração, para a gente estar encerrando o culto. E antes de ir embora, irmãos, nós vamos ter uma cantina aqui, em relação aos jovens, né? É apenas R$4, um cachorro quente que vai estar sendo servido ali. Os irmãos que puderem estar contribuindo, será a bênção. Jesus abençoe vocês, viu, irmãos? Eu peço à igreja que estenda as mãos para cá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja convosco por todo sempre. Amém? Vá em paz, em nome de Jesus Cristo.
gemidos que palavras não podem expressar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, mesmo em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus,